Bem-vindo, bem-vindo, deputado. Obrigado pelo convite. Deputado, eu tenho uma pergunta. Eu estava participando de um programa agora há pouco. Eu faço o Jornal da Fórum e o professor da UFRJ, o Marcos Dantas, pediu para eu fazer a pergunta a você. E eu falei que ia ser a primeira pergunta que eu lhe faria, né? Então, lá vai. Por que você não pautou impeachment do Bolsonaro, Rodrigo? Porque não tinha votos. Só você ver o resultado da minha sucessão, você vai ver que o governo, a partir do momento que começou a ter algum tipo de enfraquecimento, ele montou uma base que o processo de impeachment não estruturado levaria ao fortalecimento dele, como levou ao fortalecimento do Trump nos Estados Unidos, quando o Senado arquivou o impeachment. Ele caiu depois na pandemia, mas até a pandemia e pós-processo de impeachment, Trump era grande favorito para a reeleição. Então, eu não havia, como julgamento de impeachment, é sempre um julgamento baseado, claro, em dados concretos jurídicos, mas é um julgamento político. A questão política ela precisa ser sempre avaliada. Né? Não é assim, coloca o impeachment e faz 2/3 dos votos. Né? A gente sabe muito bem como se formou a maioria no impeachment da presidente Dilma. Eu votei a favor do impeachment dela, mas a gente sabe como é que a maioria foi formada, com articulação política. Né? E pela minha diferença em relação ao Eduardo Cunha, é claro que eu não deferiria o impeachment e faria um trabalho político para a derrubada, que não seria o meu papel. Fora a questão do vice-presidente. Né? O Mourão sempre foi um empecilho para qualquer tipo de impedimento do presidente Bolsonaro, mesmo nos momentos mais difíceis do presidente Bolsonaro. Então, foi esse o motivo, não tinha nenhum outro motivo. É claro que ao longo do governo, né, mais próximo do final do meu mandato, principalmente no ano passado, os indícios de crime de responsabilidade foram ficando maiores. Não tenho dúvida que o ambiente foi ficando diferente, mas eu acho que a eleição do presidente Arthur Lira provou que a operação que eles montaram com o orçamento foi uma operação querendo, nós gostando ou não, todos nós, quer dizer, a grande maioria de oposição ao Bolsonaro, ele formou pelo menos um núcleo de defesa relevante para qualquer tipo de processo de impeachment. Legal. Tá fechado o seu microfone. Zé Maria, quer fazer alguma pergunta, algum comentário para o Rodrigo? Não, sim. Boa noite, Miguel. Boa noite, Anderson. Boa noite, deputado Rodrigo Maia. Se não me falha a memória, você foi foi talvez o presidente da Câmara mais longevo na história do país. Você pegou o final do governo, o início do governo Temer, o governo Temer, né? E também o início do governo Bolsonaro. Eu diria que, na minha avaliação, você que conduziu todo esse processo de reformas que foram levadas adiante no nosso país e que hoje, né, a gente, obviamente, que com o jogo jogado é mais fácil fazer qualquer avaliação, e que hoje a gente vê, eu diria que o caos social que o Brasil vive, né? Recentemente, assim que houve toda essa movimentação por parte aí da Espanha de tentar fazer uma contra-reforma trabalhista, o presidente Lula querendo se aprofundar nessa contra-reforma, você foi uma voz que veio rebater essa fala do presidente Lula. Primeiro, eu queria te perguntar qual é a avaliação que você faz de toda essa sua trajetória à frente da Câmara e com os resultados socioeconômicos que o Brasil tem hoje, e também o porquê dessa sua posição contra a contra-reforma que o presidente Lula falou que pretende levar adiante. Olha, eu vi muitos sindicalistas assustados com essa posição do presidente Lula, porque na Espanha, longe de ter os direitos fundamentais que nós temos na Constituição brasileira para os trabalhadores, né? Muitos assustados que, se fosse avançar para algo,
fosse tirar direitos que nunca foram, nunca se pensou em mexer, não foram mexidos durante a minha presidência. A legislação trabalhista era uma legislação que vinha da ditadura Vargas, né? A gente não pode querer separar o que é ditadura de esquerda ou de direita. As ditaduras são ditaduras, gostemos nós ou não. Venezuela é uma ditadura, goste a esquerda ou não. O presidente Bolsonaro só não transformou isso aqui numa ditadura graças às instituições do Estado Democrático Brasileiro, principalmente, claro, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Acho que a modernização das leis trouxe muitos avanços, né? É claro que tem temas que podem ser discutidos, é claro que o trabalho intermitente que eu defendo, é claro que é uma questão polêmica, nem discuto se é ou não polêmico. O trabalho remoto em casa foi regulamentado pela lei trabalhista. Está aí a pandemia e a importância do trabalho remoto. A farra de ações judiciais, né, ela precisava ter um limite, se foi muito, se foi pouco, se foi correto, a Justiça, o Supremo já derrubou uma parte mais importante desse tema, que era uma posição que a esquerda sempre defendeu, mas eu acho que a lei ela foi um avanço importante. O que eu acho engraçado é que os partidos de esquerda muitas vezes dizem que defendem os direitos dos trabalhadores. Nós temos mais da metade da população na informalidade e mais 11%, 12% da população desempregadas. Nós estamos tratando dos direitos antes de tratar dos empregos. Como é que a gente resolve a questão da participação dos negros no mercado de trabalho, que hoje há um problema estrutural grave na possibilidade de entrada dos negros no mercado de trabalho, a questão do gênero, que a gente sabe que as mulheres, né, impactadas pela violência, impactadas pelo racismo, elas sofrem muito, e também depois de formadas, que seja no ensino médio, no ensino superior, elas ao longo dos anos, isso é um estudo do mundo inteiro, vai se abrindo um grande gap das mulheres em relação aos homens, depois do casamento, depois do filho. Então, tem muitos temas que a gente precisa tratar antes de dizer qual foi o impacto dessa lei. A lei trabalhista, ela ainda não teve a oportunidade de ser avaliada. O presidente Michel, logo depois da sua aprovação, teve as denúncias da JBS, o governo dele praticamente parou ali até o final, foi se aprovando matérias importantes, mas a força do governo ficou muito limitada, e o governo Bolsonaro foi esse caos que une aos que são da centro-direita, da esquerda, ou da centro-esquerda. Em relação ao que você pergunta sobre minha passagem pela presidência da Câmara, eu acho que a gente tem que falar também do período anterior à minha presidência da Câmara e anterior ao governo do presidente Michel Temer. É engraçado, no artigo do ministro Guido Mantega, ele esquece o governo da presidente Dilma, né? Não podemos esquecer que as decisões econômicas, as decisões que governos tomam, que impactam na economia, muitas vezes elas geram resultados 2, 3 anos depois. Nós não podemos esquecer que o Brasil viveu uma das suas piores recessões, ou a sua pior recessão, no governo Dilma, não é? Ampliação de gastos sem controle, projetos duvidosos, 300 bilhões do BNDES para grandes empresas. Não sei se vocês sabem, o governo da presidente Dilma tinha aquele programa com o BNDES, com a TJLP, de subsídio a grandes empresas. Não sei se vocês sabem, 70% daquele dinheiro do orçamento que ia para o BNDES para investir em empresas brasileiras, elas iam para grandes empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais. Eu não sei se isso é política em defesa das empresas, de fato, médias e que precisam crescer no Brasil, né? A medida provisória 579, que gerou um prejuízo de 100 bilhões de reais. A política do FIES, que é uma boa política, mas da noite para o dia os recursos saíram de 1 bilhão para 13 bilhões, faculdades tendo que ser abertas só para atender FIES, né? Não sei se o modelo de crescimento foi correto, mas nós saímos de um superávit primário próximo a 2% do PIB para um déficit próximo de 2%, com muitos subsídios tributários. Aliás, dizem que os subsídios tributários é uma política da direita, mas foi muito utilizada desde o final do governo do presidente Lula. Começou com o IPI, aí foi a desoneração da folha, que não gerou emprego nenhum, e o pouco emprego que gerou foi emprego muito caro, né? Muito caro, que beneficiou basicamente só as empresas que tiveram o benefício da desoneração, aí, próximo de 100 bilhões, 120 bilhões, com resultados muito negativos. E a recessão do governo Dilma
é claro que gerou, né, crise que foi impactar em 2018. A fome não voltou apenas no governo do presidente Bolsonaro. A fome voltou no final de 2018 como impacto da recessão do governo Dilma. Eu acho que nós encaminhamos decisões corretas, como a reforma da Previdência, é sempre muito polêmica, mas organizar a despesa, aquela despesa, era uma decisão importante. Eu acho que acabar com a TJLP, que beneficiava aí grandes empresas, que veio aí desde o governos anteriores, principalmente os governos da presidente Dilma, nós acabamos com esse subsídio que beneficiava só grandes empresas no Brasil. Retomamos a legislação para poder voltar aos leilões do pré-sal, que tinham parado no governo da presidente Dilma. Fizemos a nova lei de saneamento, que é claro que aqueles que preferem investimento público vão criticar, mas está aí os leilões, que estão garantindo um contratado para os próximos anos mais de 50 bilhões de investimentos numa área fundamental. A Câmara teve, sim, papel decisivo, dialogamos muito com os governadores. Uma parte do nosso acordo o governo federal não cumpriu, mas aí não foi a Câmara que não cumpriu, que era a questão dos contratos de programa, que nós entendíamos que mantê-lo ou não era irrelevante, porque o artigo que obrigava a eficiência das empresas naturalmente levaria à necessidade de investimentos privados no setor, já que o setor público está com poucos recursos para investimento, aumentou esse ano passado por causa da inflação. Então, eu acho que nós conseguimos, e principalmente no governo Bolsonaro, a questão institucional. Se nós não tivemos um retrocesso na agenda de valores, né, com uma agenda reacionária do governo, se nós não tivemos um avanço maior na legislação para destruir o nosso meio ambiente, modéstia à parte, nós devemos muito à Câmara dos Deputados, claro, ao Senado Federal. Também a resistência inicial contra o presidente Bolsonaro não foi feito por nenhum partido de esquerda, foi feito por esse aqui, que vos fala, que foi o primeiro que em fevereiro ainda, final de fevereiro, início de março, deu a primeira entrevista no Estadão, veja quem fez diferente, atacando o governo e mostrando que o governo Bolsonaro era um deserto de ideias, né, e era um governo que tratava apenas de governar pela internet, fora todo o ataque às instituições que começou ali em março e foi até setembro do ano passado. Eu acho que a presidência da Câmara cumpriu um papel importante, inclusive na crise do presidente Michel Temer. Podíamos caminhar para uma desorganização grande das instituições naquele momento de crise que ele passou. Acho que entregamos o Brasil para o processo eleitoral que, infelizmente, deu a vitória do presidente Bolsonaro. Mas acho que, com diálogo, nós conseguimos, principalmente na pandemia, avançar muito com todos os partidos de esquerda, com os partidos de direita. A PEC da guerra, que suspendia as regras fiscais e permitia o governo avançar nos gastos públicos no momento de calamidade, nós tivemos todos os votos da Câmara, menos 2 votos, menos o voto da deputada Gleice e do deputado Glauber. Tirando eles, todos os partidos votaram sim, e todos os deputados que votaram sim, tirando esses 2 votos. Acho que foram 505 votos a 2, uma demonstração de diálogo importante. Depois o diálogo em relação a todo o processo da pandemia, a medida provisória do emprego, relatada pelo deputado Orlando Silva, que fez um excelente trabalho, ouvindo os sindicatos, ouvindo os trabalhadores, chegando a um bom consenso com o campo da esquerda e também com o nosso campo aqui da centro-direita, e tantos outros projetos de crédito para pequenos e microempresários, para médias empresas, garantindo o fluxo de caixa naquele momento da pandemia. Acho que o momento da pandemia foi um momento de união do parlamento, de menos conflito ideológico e de mais união na defesa do cidadão brasileiro, que naquele momento vivia uma situação de desespero, todos nós, ninguém sabíamos aonde ia parar aquela pandemia. Então, eu acho que a minha presidência, como eu disse, claro que erros todos cometem, mas eu acho que o saldo dela naquilo que eu acredito que era fundamental, reformas controlando despesas públicas, o teto de gastos, que muitos criticam, eu acho ele tem um papel fundamental. Ninguém olha a discussão do teto de gastos pela qualidade do gasto público, né? Todos ficam dizendo, hoje eu via o Mauro Benevides, o Nelson Barbosa outro dia falando, ontem, que nós esprememos o espaço de investimentos com o teto de gastos, mas ninguém discute por que os outros gastos cresceram e a qualidade desses gastos, né? Nós temos que entender que nós já temos uma carga tributária
muito elevada no Brasil. A sociedade já reclama muito do volume enorme de impostos que paga, principalmente nos impostos indiretos, aliás, onde os trabalhadores são brutalmente penalizados, já que o imposto de renda beneficia muito os setores mais altos da sociedade e os impostos indiretos acabam atingindo de forma proporcional muito mais os trabalhadores do que a classe A brasileira, como no caso do imposto de renda, que todo o sistema do Simples, lucro presumido, né, dividendos, tudo isso, todos esses benefícios tributários nos fundos de investimento, etc., todos acabam beneficiando o topo da sociedade, não a base da sociedade, não os trabalhadores brasileiros. E nós tentamos enfrentar esse debate, deixamos uma discussão pronta dos impostos indiretos, ICMS, ISS, PIS/COFINS, com unificação. Felizmente não avançou no início desse ano, mas eu acho que tem que avançar. E acho que em relação ao imposto de renda, nós temos, claro, que garantir uma maior progressividade, né, e organizando melhor esses tributos, acabando com esses benefícios, onde empresas com faturamento de até 70 milhões pagam 15% de imposto, empresas no Simples com faturamento de 1 milhão por ano pagam 4,5%, 5% de impostos. Essas distorções todas existem, né, muita pressão para que isso nunca seja discutido, mas está na hora da gente entender que a renda precisa ser tributada de forma igual, independente do sistema, que seja simples, que seja lucro presumido, que seja lucro real. Se você aferiu 100 mil de renda, você deveria pagar o mesmo imposto, porque não é justo que o trabalhador de carteira assinada acabe pagando mais imposto do que uma das empresas nesses sistemas que eu acabei de citar, que seja no Simples ou que seja no lucro presumido. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas acho que a Câmara, tanto do ponto de vista institucional como de vista do debate, transparente, com participação da sociedade, de todos os segmentos da sociedade, eu acho que cumpriu um papel relevante, principalmente a união de vários segmentos da sociedade representados no parlamento, no enfrentamento ao governo autoritário do presidente Bolsonaro. Deputado, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando. Esse aqui é um programa especial em todos os sentidos, né, Miguel? É importante a gente dialogar de uma forma gigante, assim como o presidente Lula e muitos estão fazendo de uma grande coligação. Quero agradecer aqui a Jane Santos, né, e ela colocou aqui a opinião dela. A pejotização não é retirar direitos. Desde a reforma, nunca mais sei o que é ter férias. Contrato via PJ e paga um salário seletista. Aí nós temos aqui, tem quem colaborou também com o nosso superchat, o Vinícius Maia, além da Jane, mas tem uma pergunta aqui para você, Rodrigo, que é bem interessante, dentro de tudo que foi posto aqui, falado por você. O Manuel Justino Jesus de Oliveira faz a seguinte pergunta, que colaborou aqui com o superchat. O nobre deputado toparia trabalhar sob o regime da reforma trabalhista? Claro que sim, óbvio que sim, já trabalhei. Já fui seletista quando trabalhei como bancário. E, mas com dessa certeza, reforma aqui, com certeza, essa reforma que está posta, ela não mexeu nos direitos fundamentais, os direitos constitucionais, a férias, a descanso remunerado, a licença maternidade para as mulheres, 13º FGTS, foi tudo mantido, não se retirou nenhum direito. É claro que a modernização da lei, hoje, por exemplo, se eu tivesse, com a pandemia crescendo novamente, se eu estivesse trabalhando em casa, trabalharia pelo sistema que foi aprovado e regulamentado nessa lei trabalhista, que é o trabalho remoto, que não existia regulamentação no nosso país. É claro, a legislação ela é uma legislação que moderniza, tem críticas, tem certamente erros, ninguém que muda 100 artigos só acerta, mas é uma lei que vinha da ditadura do presidente Vargas. E acho que esse debate precisava ser feito e a gente pode aprimorar, pode olhar pontos que foram mal aprovados. Errar é do ser humano, ninguém está aqui para dizer que tudo é perfeito, né? Ninguém tem a perfeição como garantia. Então, eu não tenho nenhum problema voltar ao mercado de trabalho e trabalhar sobre esse regime que garante os direitos dos trabalhadores, mas vem com a intenção de tentar trazer para o mercado de trabalho a maioria dos trabalhadores que está na informalidade. Nenhum sindicato representa a maioria dos trabalhadores hoje, somados aos desempregados, porque esses não têm representação
não têm direitos, vivem hoje um trabalho precário, com produtividade muito baixa, com salários baixos, sem nenhuma proteção de saúde, de previdência, nada disso. Então, eu tenho convicção que nós precisamos construir em conjunto o caminho para que a gente possa efetivamente entender por que o Brasil não cresce de forma sustentável, por que um país com tantas riquezas trava completamente o crescimento, entra governo de esquerda, entra governo mais de direita, e a nossa economia às vezes cresce mais, como cresceu, não podemos negar, o governo do presidente Lula foi o momento onde a produtividade da economia, da hora trabalhada, mais aumentou, sem dúvida nenhuma. No da Dilma foi onde mais caiu, quer dizer, o PT e o PT tiveram o melhor momento desde a década de 80 até 2018, o melhor e o pior momento, né, em relação à produtividade do trabalho no Brasil, que é muito importante. Esse é um tema fundamental. O setor de serviços tem uma baixa produtividade, como tem a indústria, como tem o agronegócio. Aliás, o agronegócio cresceu nos últimos anos muito a produtividade do trabalho, mas, como 70% da mão de obra no setor de serviços, a baixa produtividade do setor de serviços certamente impacta na possibilidade de um emprego de melhor qualidade, de geração de mais empregos. Eu não tenho dúvida que nós temos uma discussão anterior, é saber por que as mulheres têm, vamos dizer assim, um gap salarial enorme em relação aos homens no mercado de trabalho, qual o impacto da violência contra as mulheres. Estou vendo um trabalho do FMI sobre esse tema, sobre violência contra a mulher na África, muito interessante, mostrando todos os impactos da pandemia no aumento da violência contra a mulher e o impacto dessa violência em relação à economia, ao que isso impacta no crescimento econômico, na geração de emprego e principalmente na qualidade, porque isso tudo impacta na qualidade, nos estudos, na questão psicológica das mulheres. Então, tem muitas coisas que a gente precisa debater, né, que são tão ou mais importantes do que se a gente avaliar se a modernização da lei ela foi muito boa ou foi ruim. Eu acho que tenho certeza que ela não tirou direitos fundamentais e tenho certeza que, com toda a contra-reforma na Espanha, eu duvido que os trabalhadores brasileiros queiram o sistema de lá, que não tem nem lei trabalhista, em relação ao sistema brasileiro, que manteve garantido na Constituição os direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros. Rodrigo, ontem saiu uma pesquisa nacional, primeira pesquisa do ano, pesquisa Quaest, que mostra a possibilidade do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno, tem 52% de votos válidos. A polarização está muito cristalizada no Brasil. E todo mundo, a grande pergunta você é um personagem político importante dentro da centro-direita do Rio de Janeiro, nacional. E você acha que tem possibilidade desses setores mais liberais, do qual você é um dos representantes, apoiaram o ex-presidente Lula já no primeiro turno? Olha, no primeiro turno, nesse momento, não. Né? Eu acho que a gente ainda precisa compreender, inclusive, qual vai ser a agenda do presidente Lula. Nós estamos vendo aí esse debate público entre correntes do Partido dos Trabalhadores, até para a gente compreender como é que dialoga com isso. Agora, uma certeza eu tenho, no dia seguinte da eleição, venceu o presidente Lula, venceu o Ciro Gomes, venceu aquele que eu estou apoiando, o governador Dória. Da minha parte, se eu estiver no parlamento, onde eu estiver, todos os três podem contar, e a Simone Tebet podem contar comigo para o diálogo, para debater, para discutir o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim na concepção de cada lado, construir uma pactuação no parlamento, na sociedade, para que a gente possa avançar. A gente vai precisar muito desse diálogo. Uma coisa é fazer oposição, é criticar, outra coisa é inviabilizar o governo. Eu acho que o Brasil vai precisar, independente do que vença, entre aqueles que já falei, do meu ponto de vista, claro, né, eu considero que o Bolsonaro e o Moro estão no campo do autoritarismo, do aparelhamento do Estado brasileiro. Então, esses dois, eu acho que será muito difícil qualquer tipo de diálogo, mas esses outros que citei, incluindo o presidente Lula, que tem um bom diálogo com o PT, graças a Deus eu tive um ótimo diálogo como presidente da Câmara, tenho muita felicidade disso, mantive depois disso um bom diálogo com o presidente Lula.
mas nesse momento, no primeiro turno, não. Mas acho que quando o presidente Lula deixar claro o que pensa, eu acho que a gente vai ter muita condição de dialogar e de avançar. Eu acho que a eleição está muito longe ainda. Pelos números que eu tenho de cruzamentos, de imagem positiva, por intenção de voto, por potencial de voto em relação às últimas eleições, eu acho que ainda vai ter uma acomodação, tanto do presidente Lula quanto do presidente Bolsonaro. Acho que tanto Ciro, quanto Dória, quanto a Simone têm um espaço de crescimento nessa gordura que hoje existe nesses dois nomes, exatamente pela polarização que existe. Hoje tem muita gente votando no presidente Lula porque ele é o que tem fortes condições de derrotar, é o mais forte para derrotar o presidente Bolsonaro, e ainda tem gente que vota no Bolsonaro por ser antipetista. Então, outro dia eu estava olhando uma pesquisa de Brasília, se você olhar a imagem positiva dos dois, os dois estão uns 8 pontos acima da sua imagem positiva, né, máxima de intenção de voto, e o outro um 9 e outro 7. Então, significa que você ainda pode ter movimentos. Vai depender muito da capacidade dos outros 3 candidatos e também do Moro, claro que sendo candidato. Vai depender muito deles para que essa polarização caminhe para o tamanho natural. Mas, sem dúvida nenhuma, o presidente Lula tem um favoritismo grande. Eu acho que a recessão que deve chegar no segundo semestre, ela beneficia diretamente o presidente Lula. As pessoas têm uma boa memória, principalmente ali do primeiro governo dele até o início do segundo. Eu vejo muitos pequenos empresários, por exemplo, que votam no meu campo, dizendo que não são petistas, mas que votam no presidente Lula, porque na época do presidente Lula eles entendiam que havia uma situação melhor para o trabalho deles. Então, o presidente Lula, claro, é favorito. Acho que o governador de São Paulo tem um bom espaço para crescer, começando no estado de São Paulo, por ser um grande colégio eleitoral, o estado que ele governa, e faz, do meu ponto de vista, um bom governo, mas eu acho que, como eu disse, está longe. Eu acho que essa polarização ela pode ser, reduzida, aí, essa gordura que os dois têm pela polarização. Muitos acham que não, acho que essa situação está resolvida, eu acho que não. Já vi a eleição da passada, de 18, o governador do Rio ganhou a eleição a partir de terça-feira da semana da eleição. Então, nós temos hoje aí movimentos de internet, de rede social, que as coisas mudam de forma muito rápida. Então, eu não acredito que a situação já esteja resolvida. Acho que o Dória tem maior potencial de crescimento pelo colégio eleitoral de São Paulo, mas eu não nego que há um favoritismo grande do presidente Lula nesse momento para as eleições desse ano. Guilherme, coloca aqui no ar um superchat do Tadeu Porto, que é um colega nosso aqui, um sindicalista também, amigo do Zé Maria Rangel. Maia, quando a esquerda está no governo, a renda se distribui melhor. Já quando é com a direita, a renda se concentra demais. O número de bilionários aumentou desde Temer e a fome voltou para o povo pobre. O que você acha desse fenômeno? E eu passo a palavra para o Rodrigo, um pouco antes de responder, eu passo a palavra para o Rangel, que aí você pode responder, mas o Rangel vai fazer algum comentário também. Zé Maria? Eu quero só... Oi. Eu quero só comentar, ouvir atentamente a explanação do Rodrigo Maia. E assim, é interessante quando ele fala que a nova lei trabalhista foi testada, no sentido, na minha visão, de justificar, na minha visão ainda, o fracasso dessa lei. Né? O Brasil, sem mudar a legislação trabalhista, gerou mais de 20 milhões de empregos, sem mudar a legislação trabalhista, no período do governo Lula e da presidenta Dilma. E eu me lembro muito bem, porque fiz esse debate no Senado e na Câmara, que a época da mudança da lei da partilha, nós usávamos, os trabalhadores, que era um absurdo mudar uma lei que sequer tinha sido testada. Né? A lei da partilha sequer tinha sido testada e, mesmo assim, tanto o Senado como a Câmara levaram adiante, e com um discurso que hoje tem se mostrado completamente, eu diria que já veio e caiu por terra, que era o discurso da dita corrupção na Petrobras, e com os vazamentos que foram feitos e que demonstraram que o conluio do Moro, né? E a gente assiste hoje a Petrobras se transformando, deixando de ser uma empresa
indutora do desenvolvimento nacional para ser uma empresa única e exclusivamente exportadora de óleo cru, vendendo, entregando o seu patrimônio, assim, a preço de banana. E o fato concreto é que o PT está fora do governo há quase 7 anos. Então, não dá para jogar nas costas de um governo do PT esse fracasso econômico que o Brasil vive hoje. Né? E aí eu volto... Não, você citou o governo Dilma por diversas vezes. O governo Dilma teve recessão... Não teve recessão no governo dela? Não, eu tô colocando um fato... Não, eu estou dizendo aqui, o presidente Lula eu te ouvi atentamente, teve o primeiro Rodrigo. governo com resultados muito positivos. Não vou negar o que os números mostram. Agora vocês querem omitir o governo da presidente Dilma, fica difícil. Não estou omitindo o governo Dilma. Estou apenas citando um fato que vocês costumam dizer... Não estou dizendo, não disse nada disso. Eu disse o seguinte, que... Rodrigo, eu te ouvi atentamente, Rodrigo. Então eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Não, eu te ouvi atentamente. Vamos organizar o debate aqui. Zé Maria, Rodrigo, deixa só o Zé Maria terminar o comentário dele, aí depois eu vou passar a palavra para você. Zé Maria. Desculpa, Zé, vai lá. Não, tranquilo. Eu só quero concluir dizendo o seguinte, quer dizer, que muito do que a gente vive hoje, volto a dizer, no aspecto social e econômico que o Brasil está passando, com desemprego, volta a fome, a miséria, o Brasil completamente desmoralizado a nível nacional, né? Muito se deveu a medidas que foram tomadas quando você era presidente da Câmara. Quer dizer, você colocar que o trabalhador não pode ter direito a entrar com uma ação, que existe um excesso de ações para justificar uma reforma trabalhista, né? Na minha visão, é completamente equivocado. Então, foi feita uma reforma da Previdência em pleno momento de crise. Em pleno momento de crise, quando as experiências demonstram que você, quando quer fazer alguma mudança na Previdência, você faz no momento que o país vive a pleno emprego, por exemplo, e não no momento de crise e desemprego como nós estamos vivendo. Então, eu só quero concluir, até para voltar a palavra para o... O Zé Maria caiu, mas deixa eu só complementar, então, uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, você falou na crise econômica do governo Dilma, de fato teve uma crise econômica forte, sobretudo no segundo mandato. Né? No primeiro mandato, terminou com um desemprego muito baixo. Você não acha que a Lava Jato, né, não contribuiu para a paralisia econômica do país, em conjunto também com as ações do Eduardo Cunha, que aquilo também não foi, que esses dois fatores não foram determinantes para a crise econômica, sobretudo a partir do segundo mandato do governo Dilma? Zé Maria, você caiu, eu complementei aqui uma pergunta para passar para o Rodrigo Maia, tá bom? Posso passar para ele? Rodrigo, com você. Não, pode passar. Vai lá. Vamos lá. Nós precisamos sempre ter clareza dos fatos. Não adianta a gente se enganar. Não pode o ministro Guido Mantega escrever um artigo e esquecer o governo Dilma. Não é honesto, do ponto de vista intelectual, ele me tirar um governo que ele foi ministro. Né? Um governo que foi um desastre. Né? A matriz econômica que começou no final do governo do presidente Lula, começou com o incentivo fiscal do IPI e se aprofundou em outros incentivos, onde os investimentos públicos avançaram em projetos que não deram certo. Então, nós vamos dizer que Abreu Lima deu certo. Né? Nós vamos dizer que o projeto dos campeões nacionais do BNDES, com subsídio do povo brasileiro bancando as grandes empresas, deu certo. Né? E vamos dizer que a Dilma não tem responsabilidade da recessão que apareceu no segundo governo, mas foi gerada no primeiro. Tanto que ela tentou salvar o governo no final, botando Joaquim Levy como ministro da Economia, né? Para tentar dar uma guinada de austeridade fiscal no governo. Né? Eu sempre separo a presidente Dilma do presidente Lula. De fato, o presidente Lula teve, no primeiro governo, uma equipe econômica brilhante, com Marco Lisboa, com a Pia, com Joaquim Levy. Certamente a esquerda não vai concordar. Eu vou defender mais os primeiros anos do governo Lula no Ministério da Economia do que a esquerda. Mas
eu falei aqui da produtividade, eu estava lendo o documento da FGV, a produtividade no governo Lula foi o melhor momento de aumento da produtividade de trabalho dos últimos 30 anos. Tem que falar a verdade, as coisas como elas são. O Lula não tem essa intenção de voto à toa. Ele tem muitos méritos. Agora, nós temos que assumir uma responsabilidade, que não é só do PT, é do PSDB, é do DEM, é de todos nós que estamos na política. Nós somos responsáveis pela vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro era um nada, o Bolsonaro não tinha partido, o Bolsonaro não representava segmento da sociedade nenhum. Nós temos responsabilidade. A Lava Jato aprofundou, concordo, mas nós não podemos suprimir que teve corrupção, empresários devolveram dinheiro, na Petrobras também. Isso não significa que o Moro e procuradores, e critico eles em todo o ambiente que vou quando sou perguntado, que eles não atropelaram a Constituição e o Estado de Direito brasileiro, ameaçando com prisões, prendendo de forma irregular. Eu não estou discutindo ele. Eles certamente atrapalharam investigações que algumas delas, nós não podemos negar, tinham base. Tanto tinham base que muitos empresários devolveram o dinheiro. Alguns pressionados, não nego que também certamente aconteceu, mas outros devolveram. O gerente da Petrobras devolveu $100 milhões da noite para o dia. $100 milhões não é pouco dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Eu disse em 2019, num evento com o Flávio Dino, e com o Molon, que eu respeito muito os dois, eu disse que o Bolsonaro era fruto dos nossos erros, nossos de todos, do PT, do PSDB, do DEM, porque nós, de fato, não conseguimos construir soluções para que a sociedade não precisasse caminhar para uma aventura que está aí o resultado dela. Eu dizia sempre a amigos meus do setor privado, na eleição de 18, quando eu disse que nós, no meu campo, PMDB, DEM, PSDB, PSDB não que tinha o Geraldo candidato, mas principalmente o DEM e outros partidos, que nós tínhamos que apoiar o Ciro Gomes, que nós tínhamos divergência grande na área econômica e deveríamos construir um consenso com ele para que a gente pudesse derrotar essa agenda reacionária. Porque uma coisa é ser liberal, uma coisa é ser de centro-direita, outra coisa é ser autoritário e reacionário nos valores, nos costumes. Infelizmente, amigos meus do setor privado pressionaram para que os nossos partidos apoiassem Geraldo Alckmin, sabendo que naquela eleição o PSDB estava numa situação muito ruim, por tudo que aconteceu durante o ano de 14 a 18. E não se construiu uma alternativa que pudesse derrotar, tirar o Bolsonaro do segundo turno e fazer o segundo turno entre Haddad e Ciro Gomes, que eu acho que era o mais salutar para a sociedade brasileira e para a nossa democracia. Infelizmente, não conseguimos construir esse apoio. O Geraldo, por óbvio, aconteceu o que aconteceu. A facada também foi um episódio relevante para o Bolsonaro terminar o primeiro turno com aquela intenção de voto. E claro que havia, e aí eu concordo, uma rejeição muito grande do presidente Lula, do PT, pela Lava Jato, muitos excessos. O que se fez com o presidente Lula foi um absurdo. E vocês sabem que eu, na presidência da Câmara, sempre fui uma voz contra os abusos, não apenas contra o presidente Lula, mas contra todos da política, contra os avanços contra o Supremo Tribunal Federal, que a Lava Jato também tentou. Mas nós não podemos negar que problemas existiam, que impactaram a vida dos brasileiros. A recessão do governo Dilma impactou a vida dos brasileiros. É claro que o presidente Michel veio com uma linha, uma política mais austera do ponto de vista fiscal, tentando organizar as contas públicas. Depois da JBS, acho que ele perdeu as condições, e acabou que um somatório de fatos, e acho que de erros, como eu disse, no nosso campo, nós acabamos vendo o presidente Bolsonaro eleito em 2018, sem partido, sem base, sem discurso, sem programa, sem experiência. É isso que aconteceu. Por isso que eu defendo muito que a gente tenha sempre um diálogo. Eu estou aqui hoje sabendo que a maioria das pessoas que está debatendo comigo e participando divergem do que eu penso, mas nem por isso eu vou deixar de participar do debate, falar o que eu acredito e ouvir. Muitas vezes eu posso, tendo uma informação aqui, uma narrativa, eu posso me convencer de que alguma coisa que eu defendi não está certo. Por exemplo, eu acho que o financiamento do movimento sindical
eu falei 1000 vezes para o Paulinho, vamos criar uma transição, porque vai perder no plenário. A posição da política contra os sindicatos ainda é majoritária no Congresso Nacional, do meu ponto de vista. Infelizmente, o Paulinho e outros sindicalistas achavam que venceriam aquela votação. Eu acho que uma transição ali nos daria tempo da gente tentar montar um novo modelo. Não acho que tem que ser com dinheiro público automático. Também acho que o sistema S patronal não deve continuar recebendo os recursos públicos como recebe. Eu acho que a gente deveria pensar em novos modelos. Acho que o PT muitas vezes defendeu isso, a discussão da unicidade sindical, para que, de fato, o trabalhador esteja efetivamente filiado a um sindicato e tenha vinculado a ele, né, seja apenas representado quando vinculado, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que a gente tem que pensar em modelos onde o filiado tenha interesse de contribuir. Agora, da noite para o dia, de fato, deixar os sindicatos sem financiamento foi um erro. Os sindicatos têm uma representação importante dos trabalhadores e, mais do que isso, uma representação importante na democracia. Hitler começa o governo autoritário dela, o primeiro movimento mais relevante que ele fez foi acabar com os sindicatos. Então, nós temos na história um bom exemplo da importância e do drama que é o enfraquecimento dos sindicatos no Brasil. Mas não acho que o modelo tem que ser, para o resto da vida, o imposto sindical com financiamento basicamente público. Eu acho que a gente tem que construir um caminho, tanto patronal quanto, principalmente, os trabalhadores tenham condições de fazer o seu trabalho, defender os trabalhadores e, principalmente, defender esse debate, que é um debate muito importante, que não pode ficar limitado apenas aos patrões, aos grandes empresários e à imprensa brasileira. Então, eu acho que, como eu disse aqui, eu acho que o Bolsonaro é fruto dos nossos erros. Acho que, aí vou entrar na pergunta que me fizeram aqui no chat, aqui, que, em relação no governo do presidente Lula, se distribui, no governo da esquerda se reduz desigualdade, no outro se concentra a renda, há caminhos diferentes. Aliás, o Marcos Boas escreveu um bom artigo no domingo, mostrando, muitas vezes, discursos que parecem da esquerda também cabem na direita. Então, claro que tem caminhos diferentes. Uns acham que o caminho inicial é reduzir desigualdade. Talvez os liberais achem que o crescimento econômico, a economia crescer, ela vai distribuir renda, vai reduzir desigualdade de forma mais consistente. Esse debate precisa, claro, continuar sendo feito. O que a gente precisa discutir, e num debate muito franco entre a gente, é porque, tirando um breve período do governo do presidente Lula, a economia brasileira, nos últimos anos, vem crescendo de forma muito limitada, muito pequena, né? As desigualdades estão aumentando. É claro que a tecnologia ela tem ajudado a concentração de riqueza na mão de poucos. Esse é um debate que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu falei aqui no início, o debate da discussão do imposto de renda. Nós vamos continuar achando normal um escritório de advocacia pagar 15% de imposto com faturamento de 60 milhões de reais, ou um consultor no Simples faturando R$1 milhão, pagando 4% de impostos, tanto na renda como impostos indiretos, enquanto um trabalhador de carteira assinada, que ganha acima do teto do INSS, acima de R$6 mil, agora vai ser um pouco mais, né? Pague de alíquota efetiva quase 42%, ou nós vamos ter coragem de enfrentar esse debate? Como eu disse aqui, nós vamos aumentar a progressividade, vamos pegar a tabela da pessoa física e jogar na pessoa jurídica e dizer, está aqui a progressividade, vamos jogar mais uma alíquota e vamos tributar mais quem ganha mais e tributar menos quem ganha menos. Infelizmente, o Brasil é um país pobre, onde se tributa mais o consumo do que a renda. Diferente dos países ricos, onde a renda é mais tributada que o consumo, significa que os mais ricos pagam mais impostos que os mais pobres. No Brasil, os mais pobres, proporcionalmente, hoje pagam mais impostos que os mais ricos. Nós vamos discutir esse tema, vamos ter coragem de enfrentar a discussão do Simples. Não é fácil. O Simples tem um discurso que gera muitos empregos, mas a gente sabe a custo de quantos bilhões. Será que ele gera, de fato, os empregos, está gerando, ajudando na produtividade da economia? A FGV tem estudos que mostram que não. Pode estar certo, pode estar errado, pode ter um outro estudo que mude, né, que contraponha a posição da FGV e de outros economistas e tributaristas que têm discutido esse tema. Então, eu acho que tem muitas coisas que podem gerar convergência. Eu acho que essa questão da discussão
da reforma tributária, que seja dos impostos indiretos, dos impostos diretos, tem muita convergência entre parte da esquerda e parte daqueles que têm uma agenda mais liberal na economia. O que a gente não pode é continuar achando que, do meu ponto de vista, claro, que o Estado vai ser o indutor de todos os investimentos. Eu acho que o Brasil já provou ao longo de muitos anos, e talvez tenham bons exemplos, mas a maioria dos exemplos que eu conheço são negativos, que os investimentos públicos, eles fracassaram. Eu acho que o Brasil tinha que avançar mais no avanço da parceria com o setor privado, com investimentos privados, até porque, se tem rentabilidade, talvez o setor privado, do meu ponto de vista, possa cumprir esse papel melhor que o setor público. Mas eu acho que a gente deve estar dialogando sempre, conversando, porque eu tenho certeza que o pós-Bolsonaro vai precisar que todos aqueles que dialogam no campo democrático, eles possam sentar à mesa, discutir, ter divergências e, claro, construir consenso, se possível, se não, construir maiorias. Eu acho que isso é importante. Rodrigo, Anderson, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para o Rodrigo. Rodrigo, você falou que o ex-presidente Lula é favorito, de fato, ele lidera as pesquisas, e a grande expectativa de todos que analisam política brasileira, né, inclusive o ex-presidente Lula está fazendo movimentos nesse sentido, você veja, por exemplo, a possibilidade do Geraldo Alckmin, seu vice, são movimentos justamente para já tentar assegurar uma governabilidade no próximo mandato, né, porque a esquerda não vai, dificilmente a esquerda vai ter maioria no Congresso Nacional, então vai ser necessário um diálogo do governo Lula, né, caso ele venha a vencer as eleições, com parte dos liberais, do centro-direita. E um dos gargalos é o teto de gastos, que ele, segundo muitos analistas, não apenas da esquerda, ele asfixia os investimentos públicos. Embora mesmo você entenda que seja necessário investimentos privados, o fato é que há uma necessidade de alavancar investimentos públicos no Brasil para a geração de empregos. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o Joe Biden, que está fazendo um grande programa de investimento público, de industrialização. Você não acha que é necessário mexer no teto de gastos para você aumentar investimentos públicos, e você acha que o governo Lula vai conseguir aprovar algumas reformas nesse sentido, de aumentar investimentos para a geração de empregos? Olha, eu discordo. Eu continuo não consegui ver nas políticas de investimento público no Brasil aquelas que deram certo, né? De fato, o papel do Estado é investir em áreas que não dão um retorno para o capital. O papel do Estado é investir em escola, investir em hospital, investir em segurança pública. Mas, Rodrigo, infraestrutura, por exemplo, é papel do Estado, não acha? Não necessariamente. Você já está provado que você pode ter concessões de estradas, concessões de ferrovias, você pode ter o setor privado operando em muitos setores. Porque muitos economistas dizem que se o retorno do capital é maior do que o custo do capital, você poderia expandir isso com dinheiro público. Mas se o retorno é maior, o setor privado faz e tem feito com mais competência que o setor público. Eu acho que as parcerias do setor público e do setor privado, elas têm avançado muito. Eu de fato, não estou vendo aqui. Os campeões nacionais, eu não vi resultado positivo do Brasil. As refinarias de Abreu Lima, entre outras, também não. A indústria naval, protegendo com conteúdo nacional, os resultados estão aí nos números. Você pode até dizer que é a favor, mas o produto veio de pior qualidade, mais caro, encareceu a indústria naval e não foi sustentável. Então, eu acho que a gente precisa entender o seguinte: qual é o papel do Estado? Eu não acho que a gente deva trabalhar a questão do teto de gastos pela restrição que houve, sim, na capacidade de investimento do Estado brasileiro. Nós temos que entender por que houve essa restrição. A restrição houve porque os gastos da atividade meio, os gastos correntes aumentaram muito, e aumentaram sem nenhum tipo de benefício para o cidadão. Pergunta ao cidadão brasileiro porque se o recurso de investimento reduziu, é porque a despesa corrente aumentou, pessoal e custeio, tá certo? Se uma reduziu, é porque a outra aumentou. Essa aumentou, beneficiou o brasileiro aonde? Né? Aonde é que melhorou, né? aumentando o Estado brasileiro, onde é que melhorou a vida dos trabalhadores brasileiros? Não melhorou. Então, eu acho que a gente tem que fazer, por exemplo, subsídios tributários.
A gente vai continuar mantendo esses subsídios tributários em setores que já estão mais do que provados, que não beneficiam o trabalhador. Vamos fazer uma discussão aqui. Cesta básica. É justo que eu, você, quem tem renda, receba o benefício da cesta básica? Então, nós temos um subsídio de 18 bilhões e, efetivamente, você precisaria apenas para atender aqueles que precisam de 4, 5 bilhões de reais. Não é melhor fazer uma política onde a gente garanta esse subsídio à cesta básica para os trabalhadores mais pobres, para os brasileiros do cadastro único, o cadastro único que engloba o Bolsa Família, ou nós vamos continuar subsidiando o rico no Brasil? Vamos continuar subsidiando a indústria automobilística, agora, da noite para o dia, sai do Brasil e fica tudo por isso mesmo. Né? Nós vamos continuar subsidiando aí 350 bilhões de reais, tem capital que a gente pode usar para avançar em investimentos, inclusive privados, né? Reduzindo essa carga tributária. Agora, eu vejo de forma diferente. Eu presidi a Câmara esses anos e boa vontade de representantes de lado nenhum em aumentar impostos. Né? Eu não vi. Porque quando você aumenta a despesa, você tem dois caminhos. Você vai aumentar a dívida, ou você vai aumentar a carga tributária. Você só tem esses dois caminhos. Se é como alguns economistas de esquerda defendem, se o retorno do capital for maior que o custo do capital, em tese você pode aumentar a dívida. Essa é que alguns defendem. Eu discordo, acho que nós precisamos, se isso for verdade, ampliar o investimento do capital privado, que tem tido muito mais eficiência, não nas áreas fundamentais, nessas outras áreas, principalmente infraestrutura, saneamento, etc. Então, eu acho que nós temos tantas distorções a favor dos ricos no Brasil, nós devíamos fazer um caminho grande de retirar esses benefícios. Já falei aqui do Simples, já falei do lucro presumido, já falei da pouca progressividade do imposto de renda, já falei que os brasileiros pagam mais impostos indiretos do que imposto de renda, diferente dos outros países, então os pobres pagam mais impostos que o rico. Como é que a gente muda isso tudo? Como é que a gente acaba com boa parte dos subsídios tributários que estão beneficiando só as empresas? Por exemplo, essa nova desoneração da folha, a renovação dela, se você pegar os estudos dos últimos anos, a gente vai ver que elas não geraram emprego, muito poucos empregos, e muitos empregos, quando geraram, caros. Então, a maioria dos recursos foi para quê? Para ampliar o lucro das empresas, em detrimento do trabalhador. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né, que vai melhorar a qualidade do gasto público se nós acabarmos com essas igrejinhas, com essas sinecuras que beneficiam, por exemplo, o Sistema S. O que o Sistema S tem a ver com educação, com dinheiro público? Por que o Sistema S não pega voluntariamente recursos dos seus filiados e aí faz educação profissional para os seus filiados, para os trabalhadores da indústria, do comércio, que seja? Por que ele tem que tratar de educação? Porque 100 mil trabalhadores de um dos segmentos do Sistema S tem uma educação de melhor qualidade do que a maioria dos brasileiros, que tem um gasto per capita menor do que do Sistema S por aluno. Esse é o papel do Sistema S? É esse dinheiro que nós temos que colocar na mão dos empresários? Ou esse dinheiro deveria estar indo para programas sociais de melhor qualidade, para a reformulação do SUS? Nós não vamos discutir o SUS? O SUS, infelizmente, com toda a importância que ele teve, foi fundamental nessa crise da pandemia. A taxa de mortes nas CTIs, por COVID, a morte por Covid nas CTIs dos hospitais públicos foi um percentual muito maior do que os hospitais privados. Nós não vamos trabalhar para investir nisso, para modernizar o SUS, para melhorar a qualidade do SUS, para que a gente tenha, de fato, tanto no setor público quanto no setor privado, uma saúde da mesma qualidade. Mesma coisa na educação, nós não vamos concentrar os nossos recursos nisso, nós não vamos concentrar em educação infantil, no ensino médico, a evasão é enorme, jovens sendo entregues para o tráfico de drogas, resolver a questão do gênero, resolver a falta de participação no mercado de trabalho dos negros. Nós não vamos discutir isso, nós vamos ficar com essa fixação que investimento público resolve tudo. Se tivesse resolvido tudo, o governo Dilma não tinha chegado aonde chegou com 2 anos de recessão, do meu ponto de vista. Eu acho que o debate pode ser feito, eu acho que tanto o Mauro Benevides hoje quanto o Nelson defenderam essa posição, é legítima, mas eu sou um defensor do teto, não por ter, como alguns acham, ter restringido investimento, mas para que a gente tem que entender por que restringiu investimento, né, e se de fato a sociedade está disposta ou pagar mais por dívida ou pagar mais por impostos. Não tem outros caminhos. Esses são os caminhos
possível. Mas eu acho que a gente tem que sentar à mesa todos no Congresso, né, na sociedade, e fazer essa discussão. Eu acho que tem muita gente que eu vejo hoje que defende isso. Aliás, tem muitos empresários hoje no Brasil que defendem isso, mais investimento público. Eu não defendo. Por exemplo, o FGTS, não sei se vocês sabem, nos 10 anos do governo do PT, até 2015, a remuneração do trabalhador no FGTS foi abaixo da inflação, né? Será que está certo o governo tomar conta do dinheiro do FGTS, que é do trabalhador, escolher onde vai investir e remunerar o dinheiro do trabalhador abaixo da inflação, como foi em 10 anos do governo do PT, principalmente no governo da presidente Dilma? É só pegar os dados, você vai ver que está lá os dados. Durante 10 anos, rendeu menos que a inflação o dinheiro do trabalhador no FGTS. Será que esse é o papel do FGTS? Ou cada brasileiro tinha que ter a sua conta, ter a sua poupança e não ter o Estado brasileiro querendo pegar esse dinheiro, subsidiando muitas vezes obras de baixa qualidade, com problemas que a gente sabe que existem? Qual é o papel do FGTS? Né? Qual é o papel Rodrigo, desse dinheiro desse fundo dos trabalhadores? Rodrigo, mas desculpe interromper, mas você não acha que o fato é que o capital privado ele não investe? Não há investimentos privados. Claro, mas tudo bem, vou passar para o Anderson para ele fazer a pergunta dele. Desculpe, Anderson. Claro que há. Eu ouvi bem atentamente aqui a questão de essa defesa que existe de uma política neoliberal de privatizar. Não, eu não defendi isso, não. Vamos lembrar que a Prevent Senior é uma empresa privada, né, uma empresa que a Prevent Senior, que trouxe todos os problemas que a CPI trouxe, ela é uma empresa privada. Lembrar que, por exemplo, quando uma empresa toma conta de um setor estratégico, ela fica na mão dela e normalmente o trabalhador só recebe aquilo. Por exemplo, temos estradas com excessos de impostos, isso onera, e uma questão aqui, falou-se de cesta básica, mas só existe cesta básica porque uma reforma trabalhista, como a que foi feita, agora eu vou falar por uma outra perspectiva mais dentro de quem conhece as bases, porque eu tenho um jornal também, para além da Fórum, que faz recorte racial, e eu não poderia sair daqui, deputado, sem falar isso. A reforma trabalhista, ela trouxe uma quantidade enorme de uberização, como chamam hoje, de pessoas negras e periféricas. Se o acordo sindical está sendo bom ou ruim, vai além disso, vai que as pessoas estão comendo osso, porque além dos preços majorados, isso se falou muito do governo Dilma, só que o governo PT não está mais aí no governo. O governo Bolsonaro que aí está. O senhor não acredita que essa austeridade nesses projetos, assim como o Silvio Almeida, o professor, falou até na Folha de São Paulo, ele não aguça o racismo estrutural, principalmente no Brasil, dado aos números e o que nós vemos das pessoas comendo osso e as pessoas trabalhando em condições precárias nesse momento? Olha, quero dizer que eu não estou defendendo o governo do Bolsonaro, não. Eu sou claro que vocês entraram numa discussão aqui sobre os temas da esquerda, eu estou aqui comparando com a esquerda, para a gente ver que tem problemas também nos governos da esquerda. É claro que a insegurança do governo Bolsonaro, a falta de qualidade no gasto público, o excesso de gastos, extrapolando o teto de gastos, gerou aí uma desvalorização do real enorme, né, e uma inflação enorme, né? Não só os gastos da pandemia, claro, que impactaram, que, de fato, o momento que nós tivemos a maior redução da desigualdade no Brasil foi o auxílio emergencial aprovado pela Câmara e pelo Senado, que o presidente teve que sancionar. Foi um momento, claro, 600 bilhões de gastos, não tinha condição de manter para sempre esse gasto. Foi ali um momento de maior redução. É claro que a sequência da recessão, da crise no governo Michel e o desastre do governo Bolsonaro, mas principalmente o desastre do governo Bolsonaro, é claro que ampliaram muito a fome, e a inflação está aí para provar isso. A inflação, né, o desemprego reduziu, mas está mais precário. A renda do brasileiro caiu para o pior nível histórico. Claro que o governo Bolsonaro é um desastre de grandes proporções, porque ele não é nem liberal, ele também não é intervencionista, ele não é nada, ele é oportunista, né? Então, no momento, ele vai com o parlamento e amplia, estoura o teto de gastos, deixando de pagar precatório. No momento, Paulo Guedes diz que não pode dar aumento para servidor. No outro momento, Bolsonaro diz que tem que avançar contra o Supremo, e aí a taxa de juros vai subindo,
né? O câmbio vai desvalorizando, os preços das commodities que subiram acabam gerando inflação aqui dentro, taxa de juros mais alta atrapalha o financiamento. Então, tem muitos problemas nesse governo. Não desculpa aqui se ficou essa impressão, mas é óbvio que eu não quero nem discutir Dilma com Bolsonaro. A Dilma é uma democrata, eu discordo do governo dela, mas é uma democrata, uma mulher séria, né? Que eu acho que fez um governo ruim, mas longe de achar que está perto do desastre que é o governo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro é um retrocesso na questão dos valores, é um retrocesso na economia, é um retrocesso no meio ambiente, é um retrocesso na educação, é um retrocesso na saúde, é um grande desastre para o nosso histórico, para o nosso país. E acho que a gente tinha, sim, que construir políticas públicas de melhor qualidade para que a gente não estivesse passando por essa fome que muitos brasileiros estão passando. Eu acho que tem caminhos que são legítimos pela esquerda, tem caminhos mais pela centro-direita, mas todos dentro da democracia, dentro do debate legítimo no parlamento, no respeito ao Supremo Tribunal, à Constituição brasileira. Acho que a gente tem muito a dialogar e eu acho que na política social tem muito mais convergências hoje do que divergências. O caminho, a nossa grande divergência vai ser como chegar nos recursos para que o nosso SUS tenha a mesma qualidade do setor privado, para que nenhum brasileiro, né, passe fome, como infelizmente esteja passando, morando nas ruas, que isso aumentou muito nos últimos meses, né, que a gente possa garantir mais empregos. A esquerda pensa num caminho, nós pensamos de outra forma. O meio para se chegar ao objetivo de ter mobilidade social para todos os brasileiros é que nós divergimos, mas hoje eu acho que, na maioria, tirando o PT, o Bolsonaro e talvez o Moro, eu acho que há um grande consenso de que o tema da mobilidade social, da possibilidade de todos os trabalhadores terem o mínimo para viver, a estrutura, as condições de garantir uma boa educação para os seus filhos, um sistema de saúde público de qualidade, segurança para todos, eu acho que não há muita divergência. Porque a divergência é como chegar nisso. E aí alguns vão dizer que o teto de gastos é um problema, eu vou dizer que não, vou dizer que os gastos correntes cresceram e são de péssima qualidade, que reduzir subsídio tributário, melhorar a tributação sobre a renda dos mais ricos, tudo isso vai ajudar a que a gente possa, tendo parcerias do setor público e com o setor privado e o setor público nas áreas fundamentais, que a gente vai chegar nesse objetivo de não ter mais fome. Alguns vão dizer, não, você está errado, nós precisamos de investimento público, mas Rodrigo, esse debate é maravilhoso, porque esse debate é que faz a gente crescer, a gente aprender e a gente até mudar de posição, muitas vezes. Não tem nenhum demérito em você assumir erros de coisas que eu votei no passado que hoje eu não votaria, e ao contrário, coisas que eu tenho convicção que do meu ponto de vista, que eu fiz de forma correta. Eu acho que essa é a beleza da democracia e da nossa possibilidade de estar aqui, pelo menos, com liberdade ainda, dialogando e esperando chegar a outubro, para que a gente possa eleger um presidente pelas urnas, que seja um democrata, que seja o presidente Lula, que seja o Ciro, que seja o Dória, que seja a Simone. Eu espero que seja o Dória, é claro. E mais que a gente possa, no dia seguinte, manter esse diálogo aberto, como eu tenho orgulho de dizer que mantive esse diálogo aberto com todos os partidos enquanto presidia a Câmara de Deputados. Rodrigo, o Zé Maria quer fazer mais uma pergunta aí para o deputado? Eu só queria fazer aqui a consideração, que o Rodrigo, ele fala na indústria naval, que ficou mais cara, mas, Rodrigo, é lógico, nós desaprendemos a fazer navio e plataforma. A indústria naval brasileira foi sucateada, então, para você reaprender e voltar a fazer, né? E eu me lembro uma fala muito, muito boa do presidente Lula, que se você contratasse uma plataforma lá fora, obviamente que seria mais barato. Mas nós deixaríamos de reaprender, de desenvolver a nossa engenharia, certo? De passar a ter expertise no tema, e seria vantajoso isso? Então, penso eu que não. Então, o processo de reativação da indústria naval, inclusive, Rodrigo, para o nosso estado, para o Rio de Janeiro, ele foi fundamental. Quer dizer, o Rio de Janeiro tem agora um estudo da Fundação Getúlio Vargas, ele é o estado mais desigual do país. Verdade. Olha que absurdo, cara. O Rio de Janeiro, um lugar que todo mundo quer visitar, todo mundo quer vir, é o estado mais desigual do nosso país, fruto principalmente do desemprego e da baixa renda.
Então, a indústria naval para o nosso Estado foi fundamental, né? E eu, assim, lamento profundamente, quer dizer, o estrago, e eu penso que aqui existe um consenso sobre isso, o estrago que a Lava Jato fez nesse setor, né? É verdade. Destruiu um segmento que estava todo muito bem, eu diria, organizado. Podem ter havido erros, houveram erros, corrupção, agora nada que justificasse o desmonte que foi feito. O outro aspecto é quando, e guardadas as proporções, quando você fala da refinaria Abreu Lima, quer dizer, o Brasil não construiu uma nova refinaria há décadas, certo? Então nós tivemos que fazer, por quê? Porque, e você sabe muito bem que você era deputado à época, que o Brasil viveu um crescimento econômico gigantesco. E as pessoas consumindo mais, andando mais de carro. Então o Brasil precisava de refinaria. O Brasil precisava fazer refinaria. Então, a gente não pode pegar essas questões que são pontos fora da curva para justificar o sucateamento e o desmonte de todo um setor que estava estruturado. E eu quero, só para fechar essa consideração, Rodrigo, assim, obviamente, não sei se você vai concordar comigo, esse debate, o que é bom, o público e o privado, ele é assim, eu diria que ele é muito bom porque ele nos leva a refletir. Isso. E aí eu quero voltar a 2008, quer dizer, quem salvou o país e todos nós de uma grande crise, na crise do capital, foi investimento público. Foi o programa de investimento da Petrobras, foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o programa de aceleração do crescimento, o programa o plano de negócio da Eletrobras. E não foi só no Brasil, quer dizer, nos Estados Unidos, quem socorreu a General Motors foi o governo federal. 30 bilhões de dólares. Então, o setor privado, quando ele passa sufoco, ele corre para o setor público. Aí o setor público pode resolver. Então, eu só queria fazer essas considerações. Isso... Desculpa. Não, só dizer que só queria fazer essas considerações em cima das falas que você colocou. Primeiro, 2008, eu estou de acordo com você, o governo Lula passou bem por 2008. Aliás, a concentração bancária só não aumentou pela ação do governo Lula de não deixar os grandes bancos acabarem com os bancos médios no Brasil. Eu não tenho problema de fazer esse debate. Em relação à indústria naval, eu não sou contra. Eu sou do Carioca, sou do estado do Rio, Fluminense, Carioca Fluminense. É claro que, se nós tivermos uma política industrial, naval, que fique provado nos papéis que ela é positiva para o cidadão, ela não tem que ser positiva para o intermédio, tem que ser positiva para o cidadão. Até agora, o que foi feito, você pode dizer, mas não deu tempo, porque nós tínhamos uma defasagem. Mas isso tem que ficar claro, específico, qual é o prazo. Por exemplo, eu falei da desoneração aqui. Nós estamos renovando parte da desoneração e fiz parte disso também quando presidi, que passou na minha presidência. Não é de crítica a ninguém. Mas já se provou que não é bom. O problema do Brasil é que a gente implementa ideias políticas, boas ideias, que às vezes na hora da aplicação ela é um desastre. E acaba que os lobbies setoriais dos empresários, não do trabalhador, acabam mantendo essas políticas por muito tempo. Eu não sou contra. Se ficar provado que a indústria naval pode ter uma política pública, com recurso público, mas que o retorno para o cidadão seja mais benefício, que o custo não seja tão alto como foi do programa anterior, eu não tenho problema de dizer, vamos em frente, se há condição de fazer isso. Se o setor privado não vai fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, os primeiros investimentos no setor de tecnologia, aqueles investimentos que o risco de não dar certo são enormes, são sempre as agências públicas que fazem. É óbvio que o Estado tem um papel em saúde, educação, segurança e ciência, tecnologia e inovação. Óbvio que tem. Ninguém está negando isso, não. Só estou dizendo que nós temos que botar no papel o seguinte, o que dá certo na mão do setor público e o que o setor privado pode fazer melhor com o controle do Estado. Claro que as agências, o controle das agências serve exatamente para garantir que aquele contrato vai ser executado, que os investimentos serão feitos, que a qualidade do serviço será garantida. É óbvio que sim. Se nós tivermos uma política da indústria naval para o Rio de Janeiro, principalmente, que fique provado que o resultado dela é um resultado positivo e diferente desse último, não tem por que a gente não aplaudir, entendeu? Como eu disse aqui, o melhor momento da produtividade, só ler o documento da FGV dos últimos 30 anos, foi o governo do presidente Lula. Não vou negar de jeito nenhum, entendeu? Agora, também não posso aceitar que nesse debate se omita
o governo Dilma. Agora vamos voltar para o Bolsonaro, que de fato é o nosso problema. Eu acho que entre os nossos campos aqui, com diálogo democrático, a gente vai conseguir avançar muito. Eu acho que a gente avançou. Na Câmara se falou aqui de aplicativo. Essa é uma coisa interessante. Os aplicativos, na verdade, eles aparecem até para valer depois da lei trabalhista, né? Eu acho que é ali que se avançou nessa questão. De fato, é um problema. Eu não tenho dúvida. Se aprovou agora um benefício lá do projeto do Ivan Valente, só conseguiu se aprovar esse ano no final de 2020. Eu não consegui aprovar, não tinha voto naquela época. Bom que tenha sido votado agora, e o Bolsonaro foi obrigado a sancionar, mas sem dúvida nenhuma, as relações de trabalho vão mudar, a tecnologia está mudando tudo. Não tem jeito, né? Não dá para a gente negar isso. Né? Como é que faz com a questão do Uber, com a questão do iFood? Como é que faz com essas relações? Tem que se encontrar um ponto de equilíbrio para que os aplicativos possam continuar funcionando, mas que o trabalhador não seja explorado como tem sido explorado nos últimos anos. Eu acho que esse debate, de fato, essas novas tecnologias que vêm precarizando as relações de trabalho, a gente precisa entender melhor e construir soluções que protejam minimamente o trabalhador brasileiro. Tá bom? É isso aí. Anderson, pode fazer uma pergunta aí. Eu posso ficar para a última pergunta aí, porque eu vou ter que sair? Sim. Eu vou só comentar aqui que a lei trabalhista, eu sei que eu volto nisso, porque é um gargalo muito grande. Muitas pessoas com Covid estão sendo obrigadas a não cumprir o tempo de médico, porque tem que voltar para o trabalho, e a pessoa fica acuada no momento de crise econômica, de perder o emprego, e acaba adiantando um processo de saúde. Né? Então é muito grave. Mas isso é muito grave, isso tem que ser denunciado publicamente, Anderson. Ninguém pode aceitar isso. Isso está acontecendo muito, e até na minha família e isso é muito triste, é muito perigoso. Você tem meu celular, eu como deputado, sou deputado, estou como secretário, mas sou deputado, eu estou à disposição para ajudar a denunciar isso. Quem está doente tem que cumprir o prazo médico de quarentena, nós todos temos que denunciar isso juntos. É importante saber disso, é um papel importante também falar sobre isso. E queria fechar aqui minha participação, querendo saber sua opinião. É uma frente ampla que vai derrotar, parece que esse gol, não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo. O que você pensa sobre essa questão da frente ampla, do que já está se aventando, e também pensando nisso nas questões de federação de partido, e qual a sua opinião também sobre a cláusula de barreira? Como que você vê essas questões? Obrigado. Olha, eu acho que eu não era muito a favor da federação. Eu ajudei, principalmente pelo trabalho do deputado Orlando, entre outros deputados que entendiam que era importante. Hoje eu acho que foi um instrumento de transição importante. Eu acho que o Brasil tinha que acabar com as coligações. A federação é um instrumento para se chegar no fim definitivo dessas coligações que geram distorção. É importante que a gente possa construir alternativas para que partidos históricos, como o PCdoB, não acabem da noite para o dia, que tenham caminho para se reconstruir, se reinventar na política. Não tenho dúvida nenhuma que isso é muito importante. Né? Eu fico no enfrentamento ao atraso, à ditadura, ao reacionarismo, né, do presidente Bolsonaro. Eu não trato... Acho que os eleitores do Bolsonaro têm que ser respeitados por todos nós. Né? O presidente da República tem muita força sempre, qualquer governo, contamina, né, no debate uma parte da sociedade, mas os brasileiros não são os nossos adversários. Né? Os nossos adversários são aqueles que negam a ciência, são aqueles que negam o Estado democrático, né? São aqueles que negam a educação pública brasileira, negam Paulo Freire, etc. Então, negam a importância do meio ambiente para o nosso país, que é ativo que nós temos, e estamos perdendo, e o clima está mudando, sem dúvida nenhuma, até para o agronegócio, janelas de investimentos do setor do agronegócio têm se reduzido pelas chuvas, está mudando o ciclo de chuvas, isso tudo é impacto aí ambiental. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer junto para enfrentar, para não deixar que essa onda nacional populista que começou na Itália, chegou na Hungria, na Polônia, no Brexit, na Grã-Bretanha, no Trump, chegou no Bolsonaro, que ela tenha o seu limite. Foi dado o limite nos Estados Unidos. Eu espero que a Inglaterra também mantenha a democracia como está, na Polônia, na Itália, e que o Brasil também encerre esse ciclo e volte a ter um ciclo dentro do Estado democrático, onde as disputas sejam sempre
respeitando a Constituição e as instituições democráticas. Eu acho que isso é muito importante. Agora, eu não ampliaria para os eleitores. Eu acho que os eleitores eles estão, né, contaminados, influenciados pela estrutura do governo. O que nós precisamos é, com paciência, sabendo das dificuldades, trazê-los para a racionalidade, mostrando a importância que foram as vacinas, né, que foi a união dos brasileiros no enfrentamento à pandemia. Eu disse aqui, a PEC da guerra, só a Gleisi e o Glauber não votaram, mas do PSOL ao PSL, todos os deputados, 505 deputados, votaram sim, né, por um instrumento que deu condições para a gente fazer um auxílio emergencial de R$600 e, naquele momento, ter a maior redução da desigualdade dos últimos anos no Brasil. Então, eu quero agradecer muito, Anderson, o teu convite, de todos vocês, me desculpar que eu tenho que sair agora e me colocar à disposição. Eu estou sempre pronto para esse debate, para ouvir, para falar. Tenho falado muito nos últimos anos. Quando eu era deputado, no início, eu era mais tímido, mas estou à disposição, inclusive, para trazer temas para debate. Se vocês quiserem debater algum tema comigo, me mostrar a posição de vocês, eu estou pronto para estudar, para aprender e, inclusive, para mudar de opinião, se for convencido. Tá bom, gente? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, deputado. Muito obrigado.